E também, ano passado, eu fui agraciada com esse livro chamado aqui, ó, Mulheres no Jornalismo, ao qual eu faço parte de um capítulo. Estou eu aqui. Olha, que poderosa, que maravilhosa. Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu Beauty Mind Podcast, o nosso podcast sobre bem-estar, beleza e gente maravilhosa, como a minha entrevistada de hoje, a Julie Alves. Seja muito bem-vinda, Julie. Meu amor, primeiro eu quero agradecer por esse convite, me senti lisonjeada com esse convite. Eu quero agradecer de coração, porque a gente que está no mercado há bastante tempo, cada conquista é uma vitória. Então, eu te agradeço por esse convite, que para mim é uma grande vitória poder falar com você, falar com o seu público e poder compartilhar um pouco da minha história de vida. E isso, para mim, é o mais precioso, Julie. Pessoal, a Julie é uma jornalista que hoje trabalha no programa A Tarde é Sua, da Sônia Abrão, na Rede TV, e ela é a jornalista carioca do programa. E muito antes dela ser a jornalista carioca do programa da Sônia Abrão, existe a história de vida dessa mulher maravilhosa, dessa mulher linda, que é bonita por fora, que é bonita por dentro, que tem uma alma linda, que é uma filha eterna, que tem valores incríveis. E eu quero muito que você traga um pouco para a nossa audiência dessa sua história de vida, da sua origem, de onde você veio, onde você está chegando, porque a gente nunca para de conquistar e você não para de conquistar. E eu quero te dar a palavra, Julie, a voz é sua. Meu amor, primeiro eu quero falar com as pessoas que estão nos assistindo que me desculpe por esse céu estrelado, esse negócio de galáxia, esse quarto, porque eu estou no quarto do meu filho mais velho e sabe como é jovem, né? É meio que... Mas é o único lugar que eu tenho na casa em que meu filho pequeno não vai nos atrapalhar. Mas eu sou Julie. Eu sou Julie, uma mulher de quase 50 anos, nesse ano eu completo 50 anos de vida, meio século muito bem vivido. Por que Deus gosta mais de você do que de mim, Julie? Olha isso. Nada, ele não tem filho predileto. Claro não tem. Que tem. Eu tenho 46, assim, pareço ser seu pai, gente. O que é isso? Não, para, deixa eu te dizer. Socorro. Eu tô meio metidinha nesses últimos tempos, né? Eu tô mais fitness, eu tô virando uma blogueirinha fitness. Eu faço tudo agora. Se falar para mim assim, Julie, você tem que correr 2 horas, que vai ser muito bom, eu tô lá. Hoje eu fiz uma aula de hitbox, depois de malhar, depois de fazer um cardio na esteira, eu fui lá, fiz uma aula de hitbox. Então eu tô fazendo kickbox. Eu fiz uma aula de Muay Thai para saber se eu queria, o que eu queria realmente seguir. Eu me identifiquei muito com o kickbox. Eu tô meio blogueirinha, mas a gente vai chegar nessa parte. Vamos lá falar um pouco do início da Julie, de toda a história. Como qualquer menina da comunidade, como qualquer menina sonhadora, eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Sempre, sempre, sempre. Mas a condição social não condizia com os meus sonhos, né? Não batiam. Eu sou a 4ª filha da Dona Isaura, minha mãezinha, que não está mais entre nós, mas que foi uma pessoa que me ensinou valores que não se aprende nesse mundo. E eu aprendi muito com a minha mãe. Eu tenho mais 2 irmãs mulheres, por parte de mãe, e meu irmão, que faleceu, e é uma história que também a gente vai falar ali por causa de um relacionamento. E após isso, a minha mãezinha ficou doente, teve um câncer e veio a falecer. Mas falando do início da Julie, da história de vida, eu morei 40 anos da minha vida numa comunidade chamada Parque União, que fica no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Conheço. E você sabe que dentro de comunidade a gente convive com todo tipo de violência. Política, social e por aí vai.
A gente convive com confrontos armados de polícia com bandido, de bandido com bandido, a todo instante. E você sabe que não é fácil. Então, eu acho que todo jovem da comunidade, a grande maioria, sonha em sair da comunidade um dia. Não que eu esqueci minhas raízes, porque ontem eu estava lá na comunidade, mas se torna um ambiente ao qual você não quer criar seus filhos, ao qual você não quer. É como se a gente se revitimasse, sabe? Como se a gente voltasse ao passado e a gente convivesse com todas aquelas mazelas, com todas aquelas dificuldades, com toda aquela violência a todo instante. E a gente pensa que não é aquilo que a gente quer para os nossos filhos, e foi por esse um dos motivos pelo qual eu saí da comunidade. Mas o sonho de ser jornalista era algo bem distante, como eu disse, porque minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu venho de uma época, Davi, que não tinha Enem. Hoje, as políticas públicas elas estão alcançando mais as comunidades. Mas, na minha época, falar que era da comunidade, você não arrumava emprego. Você não podia dar seu endereço, porque se você desse seu endereço, as pessoas não te empregavam. Eu lembro que minhas irmãs, elas davam endereço de pessoas que moravam fora da comunidade. Até mesmo os correios, para receber uma correspondência, tinha isso. Por você ser da comunidade, os correios não entregavam, sabe? Ainda tem em relação às correspondências, ainda tem algo ainda. Ainda tem algo. Mas, mas já avançou bastante, né? A luta ela é incansável. Então, Davi, antes de me tornar, de pensar em ser jornalista, eu queria ser modelo. Eu sou muito alta, eu tenho 1,80 m. E eu sempre fui muito magra. Não mais, agora eu tenho que me cuidar, porque eu já estou na menopausa. Mas eu era vara-pau mesmo, alta e magrela. E aí minha mãe, com toda a dificuldade, pagou um curso para mim no Senac de modelo e manequim. Era um curso profissionalizante de 6 meses, todos os dias, de 6 às 10, eu ia para o centro do Rio fazer esse curso. Nesse curso eu aprendi etiqueta, eu aprendi passarela, aprendi maquiagem, aprendi diversas coisas. Tanto que eu carrego até hoje o que eu aprendi de maquiagem para as minhas matérias, porque eu mesmo faço minha maquiagem. E aí, minha mãe, com muita dificuldade, comprou as coisas do curso, porque eu lembro que tinha as maquiagens que era da El Que Maravilha. Olha como esse mundo, no dia que eu entrevistei El Que Maravilha, eu falei, gente, eu comprava as maquiagens da El Que, hoje eu entrevisto a El Que, olha a volta que a vida dá, sabe? Dá muita volta. Aí, minha mãe, com muita dificuldade, pagou esse curso. Eu comecei, assim que eu terminei o curso, eu comecei a modelar. Aí, desfilei para C&A, eu desfilei para Marcinha Lingerie, eu fiz vários desfiles. E no meio de tudo isso, eu fui participar de um concurso de Miss. Aí comecei a participar de uns concursos de Miss. Miss de Janeiro. Mas deixa eu te explicar por que eu ia para os concursos, Davi. Eu ia para os concursos porque era uma oportunidade de conhecer lugares diferentes. Olha só. Porque eu vou comer em bons restaurantes, eu vou botar roupa chique, eu vou conhecer lugares, pessoas, culturas diferentes. Então, eu vou participar. Então, eu era assim, o cocô do cavalo do bandido, ninguém levava fé em mim, porque eu era pobre, que não tinha dinheiro para nada, para fazer o vestido mais luxuoso. Mas era a mais gata de todas. Mas era a mais gata de todas. Aí, os amigos sempre me ajudavam. Eu lembro, Davi, que eu não tinha roupa. Então, eu sempre passei, eu e minhas irmãs, nós passamos, assim, a nossa fase de adolescência, assim, e jovem, só com roupas emprestadas ou doadas, para ir para uma festa, para ir para algum lugar. Porque minha mãe não tinha condição de comprar sempre, né? Era mais no final do ano. E aí, as pessoas me emprestavam as roupas para participar dos concursos de Miss. E eu participei de um em Votuporanga, no interior de São Paulo, que era o Miss Brasil Estudantil. E fui participando. Miss de Janeiro eu participei 3 vezes. E teve um concurso, Miss Brasil das Américas, que foi no Copacabana Palace, apresentado pela saudosa jornalista Glória Maria e Miguel Falabella.
Uau! E no Que júri tinha assim, dupla! várias pessoas conhecidas. E mais uma vez estava eu lá. Eu lembro que durante um percurso desses concursos, a minha mãe me levava. Eu estava próximo da faixa dos 18, mas minha mãe sempre andou comigo. E teve uma pessoa que falou assim: o que essa filha está fazendo aqui? Eu já sofri muita discriminação, sabe? O que sua filha está fazendo aqui? Não vai ganhar nada, sabe? Um homem falou isso para minha mãe. Mas, nesse concurso Miss Brasil das Américas 99, eu lembro que o Falabella, a qual eu tenho muito carinho, foi no camarim e falou comigo assim: Julie, eu torço por você. E hoje vai ser seu dia, eu tenho certeza. Ele era o apresentador, junto com a Glória Maria. E mal imaginava que aquele seria meu dia. Eu ganhei o Miss Brasil das Américas de 99. E parabéns! Fui para Guatemala Mas a representar o própria Brasil. Glória Maria, ela contava nas matérias dela que ela sofreu muita discriminação, inclusive no Copacabana Palace. Ela foi discriminada no início da carreira dela. Eu tenho uma admiração assim, muito grande pela profissional Glória Maria, mas eu sempre disse que, por ela ser a primeira, ela sempre foi a nossa referência, eu acho que faltou um pouquinho mais, sabe, da parte dela em lutar por esse espaço para todos nós pretos, sabe? Eu acho que agora a coisa está bem ampla. Eu vejo uma Rede Globo agora com vários repórteres negros. Eu penso que talvez talvez a militância dela foi limitada à condição que o período entregou para ela. Exato, a época. Isso aí. Mas no silêncio dela, a presença dela militou. Eu penso assim. Aí, Davi, eu fico muito feliz de ver hoje uma repórter de trança, uma repórter de cabelo afro, sabe? A gente não precisa mais alisar o cabelo. Exato. E ser alguém que nós não somos, né? Exato. Então, esse concurso abriu muitas portas para mim, no sentido de modelar, de televisão, de fazer algumas coisas, e até mesmo a desenvoltura, mediante as câmeras. E, a partir dali, quando foi em 2001, eu engravidei. Engravidei do meu filho mais velho, no auge do concurso, e as pessoas falavam assim: ai, você tinha que... porque você está numa fase boa da sua carreira e agora você vai engravidar. Porque hoje você engravida, desculpe, tem todos os recursos para você voltar ao PIN, ficar bem, né? Dinheiro, a pessoa vai lá, faz propaganda na internet, faz vários public posts, tá tudo certo. Agora, na minha época, não era assim, não. Engravidou, a gente ficava mal. E aí, eu tive um sonho, Davi. Eu tive um sonho em que era como se Deus estivesse me mostrando uma árvore e eu vi aquela árvore secando, ficando seca, murcha. E nesse sonho eu entendi que se eu seria uma árvore seca, eu não teria mais filhos. E eu falei assim: eu vou ter meu filho e eu vou começar uma nova história. Porque modelar tem prazo de validade. Nós sabemos disso. Nós temos grandes modelos assim que eu tinha como referência na minha época: Naomi Campbell, as brasileiras, Shirley Malman, isso aí, Shirley Malman. Então, tudo tem prazo de validade, a beleza tem prazo de validade. Essa é a realidade. O que as pessoas enxergam como beleza tem um prazo de validade. As pessoas acham que ninguém pode envelhecer, que Xuxa não pode aparecer com uma ruga, porque Xuxa é da televisão, que eu não posso parecer com uma ruga, que eu não posso parecer com olheira. Eu tenho olheira, gente. Eu tenho olheira, eu tenho celulite, sabe? Eu tenho rugas, sabe? Então, é condizente com a minha idade. E aí, eu falei: vou estudar. Eu vou estudar, porque eu preciso proporcionar algo para o meu filho, eu preciso ter uma estabilidade, e eu acho que eu só consigo isso através do estudo. E aí, eu lembro, Davi,
que eu fui num vereador, num candidato a vereador que tinha aqui no Rio de Janeiro, ele já faleceu também, ao qual também tenho uma gratidão eterna por ele, que eu falei assim para ele, eu preciso de uma bolsa para estudar da faculdade. Ele falou, tá bom, vou te dar uma bolsa de 70%. Eu encostei na mesa dele e falei, você não está entendendo. Eu não tinha dinheiro nem para pagar 30%, porque eu passei uma fase. Porque era assim, Davi, eu era muito iludida no mundo da moda. No sentido de que o que eu ganho, eu tenho que gastar e ostentar e mostrar para as pessoas algo que eu não sou. Mas eu tinha que mostrar. Eu vou numa festa. Eu tinha que ir com a calça de marca, que na época era Zump, eu tenho que botar a calça da Zump. Eu tenho que botar esse sapato, eu tenho que botar esse perfume. Eu tinha esse pensamento tão mesquinho, sabe? Que hoje eu vejo dessa forma. A juventude, e aí eu não tinha Julie. dinheiro nenhum. A juventude Eu não faz tinha isso com a dinheiro nenhum. gente. Eu engravidei sem dinheiro nenhum. E eu passei por um bocado, viu? Mas eu amadureci. Amadureci na raça. Amadureci na garra. E minha mãezinha do meu lado. Eu tive meu filho, mãe solteira. Minha mãe falava assim, minha filha, eu só quero que você estude, vai lá estudar, eu fico com seu filho para você. Eu cuido dele. E minha mãe cuidou do meu filho durante 11 anos. Porque foram os 11 anos que meu filho conviveu com a minha mãe até ela falecer. E eu pude estudar. Eu lembro que eu puxava, Davi, matéria de manhã e à noite para terminar mais rápido, porque eu já tinha 26 anos e o tempo não era favorável a mim. Eu precisava alcançar voos mais altos e a idade estava se aproximando. Eu lembro que era a mais velha da turma, né? Porque eram tudo Com 26. jovens que os pais pagavam faculdade, que não era meu caso, eu era bolsista. E durante esse período de formação, eu lembro que eu peguei meu filho no colo, fui caminhando até um lugar chamado Morro do Timbal, que tem no Complexo da Maré, e lá tinha uma ONG chamada SEASM. E nessa ONG tinha um jornal comunitário que circulava nas 17 comunidades do Complexo da Maré, chamado O Cidadão. Eu pedi uma oportunidade para escrever para aquele jornal e fazer o jornalismo comunitário, a comunicação comunitária. E aí eles falaram, a gente não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, não, mas eu quero aprender. E ali eu comecei. E fiquei durante 4 anos aprendendo a escrever no jornal O Cidadão, que hoje nós temos uma deputada estadual aqui chamada Renata Souza, ela que me ensinou várias coisas da escrita, desse jornalismo comunitário, e que também eu tenho uma gratidão muito grande. E 2012, acho que 2012, 2013, eu ainda estava por lá e nós ganhamos o Prêmio Mídia Livre do Ministério da Cultura como um jornal alternativo. Mas, paralelo a isso, eu escrevi para o site da dona Ruth Cardoso, da falecida dona Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Era um site chamado, dama que o Brasil teve. Um site chamado Comunitas. Eu dava suporte no site sobre empreendedorismo, oportunidade para jovens de comunidades, então eu escrevia bastante lá sobre isso. E participei de um processo seletivo para entrar para a assessoria de imprensa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Só tinham 2 vagas. E eu concorri com diversas pessoas, fiz a prova e passei. E lá eu fiquei 2 anos sendo estagiária da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E logo em seguida que eu saí, eu tinha um amigo que trabalhava na Rede TV. Ele falou, olha, Júlia, eu consigo uma vaga para você, mas é de web repórter. O que é o web repórter? É tipo a mulher bombril, faz tudo. Eles exigiam a nossa formação no jornalismo, mas nós fazíamos tudo, imagens, o que muitos estão fazendo hoje, eu comecei lá atrás. E todo mundo me recriminava. Nossa, jornalista fazendo imagens,
Era só a mãozinha na sonora, sabe? Quando eu ia entrevistar alguém, só aparecia a minha mãozinha. Eu fiz 5 pacificações aqui no Rio de Janeiro, as famosas UPPs, né? Eu entrava na comunidade de madrugada com a polícia, tudo. Lembro que eu ficava no meio do tiroteio e chegava no final, a matéria que entrava não aparecia a Júlia, só aparecia a repórter lourinha, bonitinha, que ia fechar a matéria. Eu ouvi durante muitas vezes, você é repórter mesmo? Você é jornalista de formação? Eu ouvi muito isso, eu chorei muito. Ou seja, você fazia todo o trabalho, você montava todo o escopo, mas na hora de apresentar, esse racismo institucionalizado que está dentro da nossa sociedade, ele ainda imperava, né? É uma luta que parece que não tem fim, né? Ele ainda impera, porque eu vou dizer uma coisa para você. Há pouco tempo, eu estava na internet e um coleguinha de profissão, ele colocou, enquanto o Brasil está de mimimi, a Argentina deu goleada no Brasil. Na época que a Argentina ganhou do Brasil, agora há pouco tempo. E aí eu falei para ele assim, mas não é mimimi. Você não sabe o que o Vini Júnior passa. Isso não é mimimi. Aí olha, ele falou assim, não vem começar você querer militar, não. Vocês estão roubando até o lugar da gente de protagonista de novela. Ele falou isso. Por quê? Porque a novela que está passando aqui, Vale Tudo, o remake, a Thaís Araújo é uma mulher preta e é a protagonista da novela. Então ele disse que até o lugar da protagonista nós estávamos roubando. E, nossa, eu fiquei tão ofendida durante os 3 dias, mas eu respondi ele e falei assim, eu estou tirando você da minha vida. Porque já tinham me falado que você era racista, mas eu só queria ter a certeza. E agora eu tenho a certeza, então estou tirando você da minha vida e tirei. Não sigo mais, não quero saber dele. E onde eu for, e ele tiver, eu vou falar que ele é racista. Porque eu acho que nós chegamos num tempo, Davi, que isso não é mais tolerável. Não tem como suportar algo assim. Nós precisamos reconhecer que nós estamos no nosso lugar de direito. Aí, se quiser debater, repara lá atrás, os 500 anos atrás, lá, o que meu povo passou. Aí sim a gente pode falar alguma coisa depois disso. Mas fora isso, não vem. E aí, o mínimo é o respeito, né, Julie, por um ser humano, né? Eu não te tratar por uma diferença de tom de pele, ou diferença de textura de cabelo, ou diferença, whatever, religiosa, né? Sexualidade. Tudo que vem do preto é ruim. Então, se você vê um anjo, é o Espírito Santo. Se você vê um orixá, é um demônio. Porque ele vem do preto, vem de uma religião de preto. Então, isso é só um exemplo. Né? São várias outras. Isso também. São várias outras questões. Muito sobre isso. E a sexualidade, você falou agora, a sexualidade é uma outra coisa. Uma coisa é você ser um lourinho dos olhos azuis, homossexual, morando na Barra da Tijuca. Outra coisa é você ser a lacraia. Lembra da lacraia? Lembra? Então, a lacraia. Dancei a música hoje na academia. O creu. A então, eterna lacraia, entendeu? Essa discriminação, ela parece que não tem fim. E a cada dia que passa, parece que pessoas... Eu não sei de onde que tira coragem, eu não sei se isso é coragem ou sandice, loucura, para se expor na internet e em coisas públicas e tratar pessoas de uma maneira horrorosa. Horrorosa. Exato. Assim, Davi, e durante muito tempo, o meu corpo era apenas para as pessoas, era apenas um instrumento de mulher negra, linda, gostosa, sabe? As pessoas não enxergavam mais do que isso. E eu lembro que um dia minha mãe falou para mim assim, um dia as pessoas vão te reconhecer pelo teu nome, as pessoas vão te reconhecer pelo seu trabalho. Luta, filha, não desiste. E aí, continuei nessa luta, comecei nessa luta na Rede TV, ao qual já estou há 15 anos na Rede TV, já tenho acho que quase 10 com a Sônia Abrão. Que legal. E a primeira oportunidade de aparecer numa matéria foi a Sônia Abrão que me deu.
Eu estava no enterro do Maurício Torres, que era o marido da Suzana Naspolini, que era uma repórter que tinha, uma jornalista que tinha aqui no Rio, era da Globo, ela faleceu também, ela teve um câncer. Ele faleceu, ele era apresentador do programa de esporte da Record, e eu fui fazer o enterro dele. E eu lembro que foi nesse dia que eu apareci pela primeira vez em rede nacional, que foi a Sônia Abrão que me colocou. Então eu tenho uma gratidão muito grande pela Sônia, por toda a equipe da Câmera 5, que é a produção, que é o diretor, Elias Abraão, Luciano Caproni, toda a equipe, sabe, dos cinegrafistas, os meninos da bancada, os que passaram pela bancada, que foi o Felipe Campos, o Thiago Rocha, e que hoje estão, que é o Lobianco, que é o Vladimir, que permaneceu. Então, assim, a Marcinha Piovesan, eu tenho muita gratidão, sabe? Também tenho gratidão pelos meus companheiros, que são os repórteres da Sônia lá em São Paulo, que é a Juju e é o Jean. E aí eu comecei a aparecer. Depois desse dia, o diretor estava aqui no Rio, ele falou, ó, todas as matérias do programa Tarde é Sua, agora eu quero que você apareça. E a partir dali eu comecei a aparecer e estou até hoje, e eu gosto muito de fazer parte dessa família do A Tarde é Sua. E muitas coisas aconteceram. Eu ganhei prêmios, meu sonho era trabalhar no carnaval, lembrando que antes de aparecer no vídeo, eu era já formada, mas eu fazia trabalho de produção, mas uma produção assim meio office girl, sabe? Eu pegava o card da equipe, levava para o QG, devolvia a equipe, ou seja, eu fazia um trabalho que qualquer um poderia fazer. Não tinha nada a ver com minha formação. Até que eu falei com o diretor, ano que vem me dá uma oportunidade de ser repórter. Eu vou te dizer que eu não vou te decepcionar. E ele falou, tá bom. Ele me deu uma oportunidade no ano seguinte como repórter. E naquele ano, o Fala Bela estava sendo homenageado por uma escola, Unidos da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E a minha irmã, Joyce, minha irmã do meio, trabalhou comigo. Ela sempre foi minha produtora no carnaval. Mas esse foi o primeiro ano. Ela chegou para o Fala Bela e falou, poxa, dá uma entrevista para minha irmã. E aí o Fala Bela me viu, eu relembrei aquele momento de Miss, lá atrás, e o Fala Bela me deu uma entrevista ao vivo, me levou dentro de um camarim onde estavam todos os amigos dele, Cissa Guimarães, Araci Balabalian, Cláudia Raia, e aquele foi meu ano. Aquele foi meu ano, e eu ganhei como a melhor repórter do carnaval. Uau, parabéns. Eu ganhei um prêmio como a melhor repórter do carnaval. Mas tem uma coisa que eu queria ressaltar. A sua vida, a sua história, ela é uma história linda de superação, de vitória, de vencer, mas tem um fator determinante que eu acho que ninguém pode roubar de você. Você é uma mulher de atitude. Verdade. Você é uma mulher que acredita em você. Verdade. Sabe o nome do meu podcast? O Beauty Mind? É a beleza que está dentro da mente, dentro da percepção. Se um dia eu puder, como cabeleireiro, fazer algo pelas pessoas, eu não quero fazer uma franja perfeita. Eu não quero fazer uma cor perfeita. Eu quero fazer você se olhar no espelho e ver a beleza que os seus olhos não podem ver. Porque eu faço isso há 20 anos. Eu conheço mulheres que são lindas, como você é uma mulher lindíssima. Mas elas se olham no espelho às vezes e elas veem uma imagem distorcida. Elas se veem acima do peso, elas se veem envelhecidas, elas se veem com várias questões e não conseguem se perceber. Isso que você está trazendo para nós aqui é a essência do Beauty Mind. Você está trazendo para nós uma mulher que não se viu pelas limitações que a própria sociedade e as circunstâncias lhe apresentaram na vida. Verdade. Você é uma mulher que se autossupera. Foi você que disse, ano que vem me dá uma oportunidade para eu ser uma repórter. Isso. Você não esperou que alguém fizesse isso por você. Você não esperou que caísse no seu colo a matrícula de uma faculdade. Você foi lá no vereador e falou, cara, eu preciso da bolsa, eu tenho que me formar. Você não desistiu do seu filho. Você não desistiu do seu filho, você não desistiu de nada na sua vida. Então,
A passagem do seu irmão, que foi dolorosa, a partida da sua mãe, que foi super dolorosa, nada disso te abateu, nada disso te colocou um freio, nada disso te colocou um cabresto na sua vida. Você é uma mulher aguerrida e determinada. E tudo que você conquistou até aqui, tudo que você ainda vai conquistar na sua vida, isso vem daí de dentro, dessa grande mulher que você é. Ai, obrigada. Você Obrigada. é maravilhosa. Continua. Me emocionou, me emocionou. Hoje, Davi, eu busco, dentro de tudo que você falou, eu busco ser referência. Referência para outras mulheres que continuam dentro da comunidade, para jovens, para pessoas que sonham, para as pessoas que têm sonhos, mas não têm foco. Porque o sonho, ele vem antes, mas logo após tem que vir o foco. Porque quando você sonha e foca, você alcança. Mas não adianta sonhar sem focar. Porque fica uma coisa meio que um mundo ilusório, meio que, sabe, mundo de Bob. Então, é preciso sonhar, focar, determinar o tempo que você vai alcançar o seu sonho. É isso. E assim eu vivo até hoje. Eu não aceito, Davi, passar um ano da minha vida e não ter uma vitória para contar. Todos os anos eu tenho uma vitória para contar. Porque a Julie, ela também se tornou uma mulher empreendedora. A Julie se tornou uma mulher empreendedora. Eu tenho hoje eu tenho uma visão de que a televisão, como eu disse para você, tem um prazo de validade. Eu gosto muito do vídeo, mas eu tenho hoje essa percepção de que vai chegar um tempo que surgirão outras Julies, e elas precisam ocupar esse espaço também. Eu não tenho que ficar eternamente ali. E eu penso sempre no plano B. Eu sempre tenho um plano B. E eu estou agora empreendendo com mercadinhos de condomínio. Eu tenho um mercadinho de condomínio. Eu tenho um mercadinho de condomínio. Já tive um, vendi, agora estou abrindo outro. E sempre empreendendo. Mas aquela menina que não tinha o dinheiro da passagem para ir para a faculdade, aquela menina que não tinha dinheiro para comprar os livros, que não tinha dinheiro nem para tirar xerox. Eu ficava com fome na faculdade. Quem estudou comigo sabe dessa minha luta. Eu hoje me considero uma grande vencedora da vida. Eu venci. Nossa, que coisa gostosa de ouvir. Eu venci as mazelas da vida. Eu venci os obstáculos da vida. Eu venci a prostituição, eu venci as drogas, eu venci a violência doméstica, eu venci tantas coisas que não tem como eu não me enxergar como vencedora. Agora, a única coisa que eu quero vencer e lá na frente poder falar para você assim, eu venci, é ser mãe. Como mãe. Eu quero ser como minha mãe foi para mim com os meus filhos. Eu quero vencer como mãe. Eu estou num processo, porque eu tenho um de 23, um de 5 anos, eu estou num processo, porque meu filho de 23 tem os pensamentos. Meu filho de 23 tem os pensamentos bem diferentes dos meus, mas eu não quero que ele tenha o pensamento como o meu, mas eu quero que ele trilhe um caminho de realizações e sucesso. Então, eu quero vencer essa caminhada junto com ele. E vou começar uma grande jornada para isso. Então, assim, hoje eu faço parte dessa equipe maravilhosa, hoje não, já há quase 10 anos, ao qual eu entrevisto diversas celebridades. Tive o prazer já de 8 vezes pro Cruzeiro do Roberto Carlos. Tá, querida. Só escutava Roberto Carlos no final do ano, quando minha mãe comprava os discos, que saía sempre no final do ano. Xuxa, que foi minha referência de
rainha dos baixinhos, de Oh, assistir meu uma Deus. diversão na televisão. Já entrevistei Xuxa, Ah, que já sonho. pisei, já pisei em lugares que tão pouco eu sonhei que um dia eu iria pisar, como jornalista. E também, ano passado, eu fui agraciada com esse livro chamado aqui, ó, Mulheres no Jornalismo, ao qual eu faço parte de um capítulo. Estou eu aqui. Olha que poderosa, que Ó, maravilhosa. muito legal, né? E Parabéns, aqui, cara. Davi, eu conto um pouco da minha história, toda essa história que a gente está conversando. E sabe o que é legal? Gente, quem quiser comprar o Cara, livro, parabéns. é Dá da referência editora aí. Líder. Editora Líder. Aí, Davi, olha essas mulheres aqui. Não sei se dá para vocês verem daí. Olha, Aham, aham. Tá bem sabe o que nítido. é você? Sabe o que é você ter mulheres assim como referência no jornalismo e de repente você fazer parte de um projeto junto com elas? É Gente, maravilhoso. É foi maravilhoso. demais. Isabelle Benito, que é apresentadora do SBT, a Mônica Sanches, que foi repórter da Globo Sim, durante muito sim. tempo, muito conhecida, Kelly Beltrão, a Carla Neves, que é da revista Quem aqui, que eu também tenho um carinho muito grande por ela, a Luíse, que é Freire, que também é uma negra referência aqui do jornalismo, e várias, gente. Se eu for falar aqui, tem Band, tem várias emissoras aqui, e eu faço parte desse projeto, que foi lançado em novembro do Cara, ano passado, que Mulheres no orgulho, né? Que Jornalismo. coisa maravilhosa, né? Então, Reconhecimento do seu assim, trabalho. são tantas coisas que aconteceram, passei por muitas coisas, mas eu permaneço de pé. Eu permaneço de pé. E vou dizer, eu posso envergar, mas cair eu não caio, não. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu tenho muita fé em Deus. E tudo na minha vida, eu agradeço a Ele, e eu tenho certeza que só aconteceu e vem acontecendo no tempo dele. Então, eu continuo nessa fé. Então, eu sou muito grata a Deus. Mas também, Deus faz a parte dele e eu tenho feito a minha. Não Exatamente. adianta a gente colocar tudo nas costas de Deus e achar, ai, Deus vai prover, Deus vai fazer. E você, o que tem feito para mudar a sua vida? E Exato, você, o que tem exato. feito para mudar a sua circunstância? Então, eu agradeço muito a Deus por me dar saúde, por me dar perseverança, porque eu persevero. E eu me cobro muito, Davi, para fazer o melhor, para dar o meu melhor. E aí, vou te contar uma também, que tem pouco tempo, acho que tem um mês mais ou menos. Me Fui conte. convidada por ser repórter da Sônia Abrão aqui no Rio de Janeiro para visitar os estúdios Globo, programa Domingão com o Hulk. Coisa Eu, maravilhosa. eu estive nos estúdios Globo, a convite da produção do Domingão com o Hulk, para participar de uma homenagem que eles fizeram para o Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, do SBT. Aham. E aí, poxa, ouvir o Luciano Huck agradecendo minha presença na Rede É Globo. impagável, né? É impagável. Eu falei para ele, Luciano, você está fazendo história na Rede Globo. Você está fazendo história na televisão brasileira, porque trazer pessoas de outras emissoras, porque estávamos eu, o SBT e a TV do Léo Dias só, para vir até aqui, sabe, dentro da sua casa, que é os Estúdios Globo, e poder fazer uma matéria sobre isso, gente, procura lá no YouTube, acessa o link do programa Tarde é Sua, que tem lá os vídeos. Poxa, foi demais, foi demais. Parabéns, Ouvi cara. ele falando, quero agradecer a presença da Júlia Elizabeth, porque meu nome é Júlia Elizabeth dos Santos Alves. Eu uso Julie Alves. Mas ele falou Júlia Elizabeth, mas também tá válido, que era o nome da minha avózinha. Meu É o pai nome quis da minha mãe, homenagear, tá tudo Elizabeth. certo. A minha mãe, Tá tudo Elizabeth. certo. É São Elizabeth também? as rainhas Elizabeths. Então, assim,
tantas coisas boas, né? Eu só tenho que agradecer. E agora eu estou entrando numa fase de muito amadurecimento esse meio século, né? E como eu disse para você, eu estou me cuidando, eu estou cuidando do meu físico para ter saúde, porque eu quero chegar à melhor idade com saúde. Eu quero poder cuidar dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos com saúde. Então, eu estou me cuidando bastante. As pessoas falam, Julie está virando blogueirinha fitness, porque eu posto tudo de academia, o que eu faço. Estou amando poder me cuidar. Porque isso também está fazendo muito bem para minha mente. Eu vou falar um negócio para você, Davi. Quando eu perdi minha mãe, a minha mãe faleceu dentro do meu carro, levando minha mãe para o hospital. Uau. A minha mãe foi acometida de um câncer no estômago. Em 2007, minha mãe teve um câncer de mama. Ela se curou, passou os 5 anos, né, de tratamento, ela se curou. E em 2010, meu irmão, por causa de um relacionamento. Foi um baque muito grande para todos nós, para minha mãe. Só que quando meu irmão, eu tinha minha mãe. Aí quando chegou em 2000, minha mãe começou a emagrecer muito. Quando chegou em 2013, próximo ao Natal, a minha mãezinha partiu. Foi assim, eu não sei te explicar, mas foi uma perda, Davi, muito, muito grande para mim. Sabe aquela mulher que te incentivava em tudo, que andava comigo, vamos, filha, você vai conseguir, faz isso, filha, eu tô aqui com você. Ela ia para as matérias comigo e ficava lá sentadinha. Eu lembro que teve um episódio de um acidente que teve num voo da Air France e começaram a achar os corpos. E acharam de uma pessoa e eu fui fazer a matéria desse sepultamento, desse velório e sepultamento. Minha mãe, vou com você. Mãe, mas quando chega lá, a senhora fica quietinha, o povo não fala, pô, a repórter tá trazendo a mãe, né? Ela, não, filha, vou ficar de longe, pode deixar. Aí tô lá fazendo a matéria, procurando minha mãe. Nada de achar minha mãe. Davi, quando eu vejo minha mãe de braços dados, com a tia do falecido, seguindo o cortejo, para todas as emissoras, minha mãe lá de braços dados, com a tia do falecido. Maravilhosa. Falei, meu Deus, o que minha mãe tava... Minha filha, ele era isso. Ela já tinha furado a vida do falecido mais do que eu. Ela já sabia tudo. E ela falou, não podia deixar aquela mulher daquele jeito. Então, a minha mãe, ela tinha um coração muito solidário, ao qual eu me identifico muito. Eu tenho um amor incondicional ao próximo. Eu sempre digo que no dia que eu me colocar na frente do próximo, Deus vai me levar. Porque quando ele me toca, o que eu tenho que fazer vai ser feito. Eu tenho episódios assim, de eu sentir no coração de, vou dar um vestido de noiva. Eu vou ter que dar meu dinheiro todo para fazer isso. Eu vou lá e faço. Eu sou meio assim. Então, porque eu tenho certeza do que Deus vai fazer para mim lá na frente. Não é uma moeda de troca, é obediência. É bem diferente. Exato. Sabe? Essas leis universais, né? Eu não gosto desse relacionamento. Porque você fez por mim, eu tenho que fazer por você. Não gosto. Eu acredito que quando você faz de coração, as coisas vêm em dobro para você. Exato. Tá feito, né? Tá feito. Ponto. E se não vier, também tá feito. É uma experiência. É assim que funciona. Aí, minha mãe de braços dados lá com a tia do falecido, ela andava muito comigo. E era o início da luta, em 2010, 2013. Eu entrei na Rede TV em 2011. Então era o início. A minha mãe não pegou eu aparecendo no vídeo, nada disso. E eu queria proporcionar muitas coisas para minha mãe, porque a nossa casa era a mais feia da rua, na comunidade, na favela. E eu queria proporcionar as coisas para minha mãe. E eu não tive esse tempo. Porque minha mãe, eu acredito que devido a essa perda do meu irmão, a minha mãe ficou dodói. E aí ela faleceu no meu carro, eu a levando para o hospital. Eu lembro, Davi, que eu olhei para trás e eu vi minha mãe falecendo. E tudo a gente combinava. E quando ela estava no período dos tratamentos, da doença, eu ia no quarto assim, botava a cabeça na barriga dela, ela falava, tô viva, não morri.
Ela falou, ai mãe, tenho tanto medo. Ela falou, filha, você tem que aceitar. Se chegar a minha hora, você tem que aceitar. E você tem que ficar para cuidar do seu filho, você ainda vai ter sua família, tal. E eu fiquei doente. Resumindo, eu comecei a ter crises de ansiedade com a perda da minha mãe. E foi episódios bem ruins, sabe? Antes de engravidar desse meu filho, João Gabriel, mais novo, eu tive uma outra gravidez que eu perdi por causa da ansiedade. E hoje, cuidar da minha saúde física está me fazendo bem mentalmente. Eu não tenho mais crise de ansiedade me cuidando, sabe? É óbvio que eu tenho todos os cuidados, respeito a medicina, porque eu acho que a gente precisa exercitar a fé, mas ter consciência de que ela tem que andar paralela com a medicina. Esse negócio de religiosidade, Jesus vai me curar e eu não preciso ir no médico. Eu não concordo, tá? Mas eu respeito, cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu, Julie, eu não concordo. Então, Davi, hoje eu me cuido, eu cuido do meu corpo para cuidar da minha mente. É isso. E funciona perfeitamente. E como tá funcionando? Gente, eu tô ficando fortinha, Davi, olha isso. Tá maravilhosa, olha que mulherão. Olha isso. Toda sarada. Uma mulher de 50 anos. Poxa, tá uma maravilha. Então, tá assim, eu só tenho que agradecer a Deus, eu só tenho que agradecer as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que me cercam. Eu só tenho que agradecer a minha família, porque tudo a gente precisa ter uma base, né? E graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho minhas irmãs, por parte de mãe, que são mais próximas, mas eu tenho que a Joyce e a Janine, mas eu tenho minha irmã Jussara, que é por parte de pai, eu tenho meu irmão Júnior, que é por parte de pai, só a Jussara, que é mais nova do que eu, mas meu irmão Júnior e minha irmã Janine e Joyce são mais velhas do que eu. Mas a gente tem o grupo dos irmãos, nós temos amadurecido bastante para sermos mais unidos, porque eu e Jussara, por sermos a mais nova, a gente sempre tinha uns conflitos, mas graças a Deus agora nós temos mantido uma paz com esse amadurecimento e as coisas estão fluindo para cuidar do meu paizinho. Porque quando minha mãe separou do meu pai, eu tinha 9 anos e eu tinha muita dificuldade de perdoar meu pai. Pelo meu pai militar, por ele ter deixado a gente na comunidade com toda a dificuldade, só com a minha mãe, eu tinha muita dificuldade, a gente brigava muito. Só que chegou um momento que eu falei, cara, não vou brigar mais com meu pai, não. Sabe por quê? Eu tenho que perdoar meu pai. O que a gente leva dessa vida? Leva nada. Exato. Daqui a pouco meu pai vai e eu fico com remorso. Mas, detalhe, eu só consegui perdoar meu pai quando também eu me senti realizada profissionalmente. Eu tenho essa consciência, assim, eu enxergo dessa forma. Quando eu cheguei na minha realização profissional, eu consegui perdoar meu pai, porque eu achava assim, eu quero fazer isso, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade. Como que meu pai paga para minha irmã mais nova, que não é da filha da minha mãe, mas não pagava para gente? Então não entrava na minha cabeça, porque não tem filho predileto. Eu tenho 2 filhos. O meu filho, de 23 anos, não é do mesmo pai do meu filho João, de 5 anos. Mas o que eu proporciono para o João, eu proporciono para o Juan. Sabe? Eu tento sempre conciliar o que eu vou fazer para um. É óbvio que o João é uma criança, é diferente do irmão que já é um adulto. A gente tem que dar uma atenção muito maior. Mas eu tento ser mãe integral para ambos, fazer para ambos. Julie, você falou sobre o perdão, e o perdão é um tema que para mim ele é muito importante na vida, porque perdoar é um ato de maturidade. Muitas pessoas, por conta de uma interpretação incorreta do termo perdoar, eles trazem um exagero, né, da ideia de que perdoar é você pegar alguém que lhe causou um mal, né, seja esse mal físico, mental, espiritual, whatever, e você pega essa pessoa e literalmente reinsere essa pessoa no seu seio familiar, no seu convívio.
Isso pode acontecer, mas isso não é mandatório. Isso não é obrigatório. O perdão é como se você estivesse cuidando de você. Na verdade, você não pode fazer nada pelo outro. Você pode fazer por você. O mal que lhe foi causado está feito. Você não pediu para aquele mal ser feito. A atitude do outro, ela não foi de acordo com você. Porém, o ato de não perdoar, enquanto você não perdoa, é como se tivesse uma pedra enorme e você estivesse com uma corrente presa à pedra e a você. Ô, E Davi, a vida é uma caminhada sempre íngreme. Sempre na sua vida você está caminhando de modo íngreme. Ainda que você pense que está caindo ladeira abaixo, não está. E se torna muito difícil caminhar carregando um peso tão grande. Quando você corta essa corda, quando você rompe essa corrente, aquele peso ele fica para trás. E aí você consegue caminhar de modo mais leve. Se as pessoas conseguissem entender o poder que há no perdão, a sua vida iria fluir de uma maneira tão grande. Mas assim, Davi, não é fácil. Lógico que não. O perdão é algo que precisa ser exercitado. Precisa ser exercitado. Eu tive uma experiência com uma pessoa, assim que minha mãe faleceu, de um menino que estudava jornalismo, né? Eu coloquei ele dentro da minha casa, meu filho era pequeno, e eu comecei a ser como se fosse uma mãe para ele. Escova de dente eu que comprava, cueca eu que comprava, tudo eu fazia, não tinha dinheiro para nada. Tudo. Até a passagem para ir para a faculdade, tudo, xerox, tudo eu fazia. E eu tive uma péssima experiência com ele, que me fez muito mal. Eu fiquei com muita raiva, sabe? Ele morou 1 ano. Quando ele saiu da minha casa, o primeiro aluguel dele, eu que fui lá, paguei para ele morar. E ele foi muito ingrato. Ele foi embora, ele nem deu tchau para as pessoas que acolheram ele na comunidade. Hoje, ele trabalha na Globo, no G1, vive bem, não sei. Eu não tenho mais contato com ele, mas eu perdoei. Mas eu demorei bastante tempo. Sim, eu demorei bastante tempo. Porque ele me fez muito mal. Fez muito mal, sabe? Causa mágoa, né? A ingratidão me faz mal. Essa é a realidade. A ingratidão me faz mal. Eu acho que não precisa fazer nada por mim, mas precisa reconhecer o que o outro faz. Claro, eu acho que é isso. Claro. A pessoa não precisa fazer. Eu não vou fazer por você, você tem que fazer por mim. Não quero que faça, mas você tem que reconhecer o meu valor. Lógico. Você tem que reconhecer o que eu me dediquei a fazer por você. Eu acho que é por aí. Eu acho que a maturidade ela está nessas duas vias, né? Essa via de mão dupla aí. É o reconhecimento e o seu desprendimento quando você se doa. Julie, eu queria ficar aqui com você o dia todinho nesse podcast. Gostosa. Eu acho que a gente vai ter que marcar um outro para a gente continuar essa conversa. Amei. Olha, a gente parece que a gente já se conhece há muito tempo. Há muito tempo. A gente só se falou ao telefone e na primeira conversa, assim, parecia que eu já te conhecia há muito tempo, porque foi uma troca, assim, uma coisa muito boa. E eu tenho certeza que quando a gente se vê pessoalmente vai ser vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Júlia, eu queria... ano passado não, há mais ou menos 2 anos, eu estava falando isso, todo pobre tem o sonho de conhecer a Disney, a neve e fazer um cruzeiro. E esse era meu sonho quando eu morava na comunidade. Fazer um cruzeiro, conhecer a neve e ir na Disney. É isso, é o sonho do pobre. E era muito distante para mim, né, Davi? Quando foi, mais ou menos tem 2 anos, eu apresentei a campanha do governador aqui no Rio de Janeiro, nosso atual governador. E aí ganhei um dinheiro, aí comprei as passagens para ir para Disney. Aí fui lá, tirei o visto da família, de todo mundo, e passou todo mundo tem um visto. Aí ganhei uma volta da companhia, do escritório que estava organizando. Ganhei uma volta. E aí eu falei, mas eu não vou deixar de viajar. Comprei as passagens para o Chile e fui para a neve. Aí conheci a neve. Aí, quando foi em 2023, acho que 23 para 24,
eu fiz o cruzeiro de Réveillon para Argentina e para Uruguai. Que maravilhoso. Realizou Então, assim, tudo. Realizou então, tudo. não, falta a Disney ainda. Ah, falta a o visto Disney. ainda tem. Mas, assim, o sonho é a Disney por causa dos meus filhos, mas a vontade mesmo que eu tenho é de conhecer Nova York. Mas, assim... Ai, eu amo Nova York, eu amo. Então, quando eu for, então a gente vai junto. Ai, vamos então, junto, assim... vamos junto. Vamos andar no Central Park, esbarrar nas pessoas e falar, I'm sorry, I'm late. O seu inglês, assim, e encostar em alguém e falar, sorry. Assim, então, aquela mulher preta lá, favelada, que tinha apenas sonhos, focou e conseguiu chegar a um objetivo. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar, Davi, para todos que estão nos assistindo, é que você tenha sonhos, tenha foco e trace seu objetivo. Determine o tempo para alcançá-lo. Não aceite que as pessoas conduzam o seu caminhar. O caminhar depende de você. E chegar aonde você sonha depende de você, porque o sonho é seu, não é meu, não é do Davi, não é de ninguém, é apenas seu. E quem sabe do seu sonho é você. Então, quem sabe onde vai chegar é apenas você. Olha, a gente sempre encerra o podcast pedindo para você deixar uma mensagem para as pessoas. Eu nem precisei te pedir, porque a conexão está tão maravilhosa que você já trouxe. Julie, eu só posso te agradecer pelo seu tempo, que é tão precioso, tão escasso, e você me cedeu essa horinha sua para a gente poder bater esse papo gostoso, abrir seu coração, se despir diante da nossa audiência, as pessoas poderem conhecer um pouco mais da intimidade da sua vida e trazer inspiração para as pessoas. É isso. Você trouxe hoje Beauty in Mind para todo mundo que está assistindo a gente. Isso foi uma coisa maravilhosa. Revele sua beleza interior. Aí, beijo garota, grande para todos vocês. Você está fazendo propaganda de shampoo já, gente. A coisa está maravilhosa. Revele sua beleza interior. Um grande beijo para todos vocês, para todos da produção, a Vitória, todos que estão aí. Alexa, Vitória, todo mundo se dedicou muito, viu? Vitória, a galera está aqui, a galera está aqui. Estão impressionados com a sua beleza, que como você é linda, como você se expressa muito bem. Você é uma jornalista, né? Mas você é divina. Você é divina. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de todos. Como eu falei no início, que produção organizada. Que produção. A galera da figura arrasa. Sabe? Então aí palpa toda a obra. O início a gente teve umas interferências aqui, mas resolveram, são rápidos, pensam rápido, dá uma atenção especial para a gente, porque foi marcado com um mês de antecedência. Durante esse tempo, eu fui recebendo mensagens com instruções para a gente chegar a esse momento de gravar o podcast. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer você, Davi. Que carinho especial, que pessoa especial, iluminada. Que você continue aí brilhando com seus projetos, que você continue brilhando na sua profissão e que o mundo é seu. Amém, é nosso, é nosso. Gente, obrigado pela audiência de todos que nos acompanharam até aqui. Tchau, gente. E eu quero pedir para vocês acessarem a nossa página no YouTube, se inscreverem no nosso canal, deixarem o seu like, compartilharem e ajudar o Beauty Mind a crescer e trazer mais celebridades maravilhosas, porque para mim, Julie Alves é uma celebridade do meu coração. Ai, que chique. Gente, não deixa de me seguir também, né, lá no Instagram. @sou Julie Alves. @sou Julie Alves. Isso. Maravilhosa. Beijo grande. Julie, um beijo. Muito obrigado, carinho. Tchau, gente. Tchau, meu amor.